Olá, bem-vindos de volta à nossa terceira aula do nosso curso de Estatística para Concursos. Seja bem-vindo, estamos aqui de novo nessa saga, nessa continuação aí, dando continuidade ao nosso curso. Seja bem-vindo, vamos começar hoje falando sobre métodos estatísticos vinculados aos gráficos. Nós vamos trabalhar um pouco a parte gráfica. A ideia nossa aqui do curso é conhecer os gráficos, identificá-los, saber identificá-los. Eu não vou me ater à construção, e sim à metodologia. Isso, vamos dizer assim, a parte da construção gráfica, ela parte aí do princípio do uso do Excel ou algum outro aplicativo estatístico, Mas o nosso objetivo aqui é identificar os gráficos, saber como interpretá-los e principalmente como responder perguntas aí analisadas em função do que é solicitado. Tudo bem? Então, vamos iniciar aí a nossa aula com a questão definitivamente aí dos métodos gráficos. Então, vamos lá. Com relação à parte dos gráficos estatísticos aí, o que nós temos? Primeiro, com relação a esse método gráfico, nós vimos o método das tabelas, os métodos tabulares, e agora a gente vai estudar aí a questão dos métodos gráficos. Então, o que seria esse método gráfico na estatística? A representação gráfica desses dados estatísticos, normalmente, ele tem menos informação do que a tabela, mas eles são de mais fácil compreensão, de mais fácil leitura. E o tipo que você vai usar de gráfico vai depender muito da variável que você está usando, Então, característica básica dessa questão gráfica é o uso de escala, o sistema de coordenadas, a simplicidade, a clareza e a veracidade dele, Os gráficos de informação, eles são aqueles gráficos destinados principalmente ao público em geral. Ele objetiva proporcionar uma visualização mais rápida e bem clara. São gráficos tipicamente expositivos, dispensando comentários e adicionais explicações. As legendas elas podem ser omitidas, ou seja, você não mostra, desde que as informações desejadas estejam todas presentes ali na questão do gráfico. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós temos aí um outro tipo de gráfico chamado gráfico de análise. O que seria esse gráfico de análise? Então, nós temos o gráfico de informação, o gráfico de análise vai ser gráfico que presta-se ao melhor trabalho estatístico fornecendo elementos úteis à fase de análise desses dados, sem deixar também de ser informativo. Os gráficos de análise, frequentemente, eles vêm acompanhados de uma tabela estatística. Inclui-se muitas vezes um texto explicativo, chamando a atenção do leitor para os principais e, vamos dizer assim, mais informações relevantes aí dados pelo gráfico, Então, com relação ao dado gráfico, nós temos o gráfico de informação e temos o gráfico de análise. É para você olhar e ter ali a informação na mão ou ter os dados para fazer uma análise e você chegar a uma conclusão, certo? O uso do gráfico pode ser indevido quando ele traz uma ideia falsa da informação, dos dados que estão sendo analisados, pode confundir a pessoa, o leitor ali, e, na verdade, trata-se, na realidade, de um problema que você faz com construção de escala. Então, quando você monta um gráfico e você não faz esse gráfico ter ali a veracidade, ou você tem um erro ali na escala, faz uma escala maior ou menor, ele não fica bem apresentável, você acaba tendo aí um gráfico que está sendo utilizado de forma indevida, e aí você acaba atrapalhando a vida do nosso querido examinador, ou analista, ou leitor. Tudo bem? E aí, todos esses nossos gráficos, eles são, na verdade, classificados. De que maneira? Então, nós temos aí os gráficos que são diagnosticados ou classificados como diagramas. São gráficos geométricos dispostos em duas dimensões. Como é que eu posso classificar? Diagrama. Segunda forma, estereograma. Estereograma também são gráficos geométricos, só que são dispostos em três dimensões. E eles representam normalmente volume. O próximo são os pictogramas. Pictogramas são gráficos que você vai construir a partir de figuras que vão representar intensidade de fenômeno. Já já a gente vai exemplificar cada um deles, beleza?
E aí nós temos os cartogramas. Cartogramas são ilustrações relativas a cartas geográficas, ou seja, normalmente são mapas. Com base nessa informação, vamos pegar o diagrama agora, que é um gráfico de 2 dimensões, e vamos ver como que a gente pode utilizar dele, tá? Os mais comumente usados são gráficos em barra ou coluna. A representação gráfica desse gráfico é utilizado na distribuição de frequência. Ele também é utilizado com variáveis nominais e ordinais. Nós já vimos essas variáveis lá na nossa aula 1, certo? Característica dele: todas as barras devem ter a mesma largura e deve existir um espaço entre as barras. Então, um exemplo aqui, nós temos um gráfico aqui utilizado aí como população informativo, né, da população urbana no Brasil na década de 1980. E aí nós temos então, ó, a informação, ele é um gráfico de coluna, há um espaçamento entre eles, todos têm uma mesma, né, característica de ter a mesma largura. Eu tenho a informação aqui das regiões e aqui eu tenho a informação da população. Você pode ou não colocar aqui o valor em cada uma das barras. Ela é importante porque é difícil da gente poder analisar aqui e enxergar esse 3.037, né? Até porque a escala aqui está 10.000, 20.000. Então, quando ele informa esse valor aqui em cima, para o leitor, né, para o analista, fica mais simples. Uma outra forma de apresentar aqui seria no caso, barras, né? E a gente tem a população urbana no Brasil, e é exatamente esse mesmo gráfico aqui, só que nós estamos representando na forma de barra. Aí é questão de gosto, por quê? Os dois estão dando a mesma informação. Porém, qual a vantagem da gente colocar aqui? O valor, por exemplo, se eu tivesse que escrever alguma coisa aqui está CO, que seria Centro-Oeste, né? Mas eu poderia escrever aqui o Centro-Oeste, escrever aqui região Sul, Sudeste, né, por extenso, que não atrapalharia e ficaria um gráfico apresentável. Diferentemente, se eu escrevesse aqui nessa parte aqui, né, ou seja, na forma vertical, a utilização, vamos dizer assim, o gráfico não ficaria muito visivelmente bonito, né? Mas é uma questão de gosto, tudo bem? Com relação aí ao diagrama, nós também temos os gráficos que são classificados como linha ou gráficos lineares, tá? Normalmente ele é usado para exemplificar uma série aí temporal. Então eu tenho aqui um gráfico de linha, né, simples, onde ele está mostrando aqui a evolução da produção do petróleo no período aqui, né, dos anos, ao longo dos anos. Então isso aqui me dá uma ideia de série temporal. E existe um outro tipo de gráfico, onde eu tenho gráfico com linhas comparativas, ou seja, também me dá a ideia de uma série temporal, só que eu posso aí entrar com mais variáveis e aí eu posso fazer uma comparação, né? Cada um deles aqui representa uma região e aí eu posso fazer um comparativo aqui entre eles. Então isso é um gráfico que a gente classifica aí como o gráfico de linhas, né? Também temos ainda dentro da classificação dos diagramas o gráfico de setor. Alguns falam esse gráfico de setor aqui como o gráfico de pizza, né? Então aqueles gráficos na forma que parece uma pizza. Essa representação gráfica relativa normalmente à porcentagem de cada categoria da variável. Ele é utilizado também com variáveis tanto nominais e ordinais. Característica dele: a área do gráfico equivale à totalidade dos casos, ou seja, o ângulo central 360, equivalente a 100% da minha amostra ou aquilo que foi analisado. Cada fatia representa a porcentagem de cada categoria. É interessante nesse caso aqui, muitas vezes alguns exercícios caem em concursos referente à pergunta 32 graus. Como que chegou a essa informação de 32 graus? Então, normalmente ele dá uma informação para você dizendo assim, ó, 360 graus equivale a 100, você sabe. Então, 32 graus equivale a quantos por cento? E aí, em cima de você descobrir o percentual, ou seja, no caso aqui 32%, eu quero achar o ângulo central, né? Em cima desse 32%, qual é o ângulo que foi gerado aqui, né? Qual é o ângulo central? 30 graus, 50 graus, 70 graus, 120 graus, 200 graus. Eu consigo estabelecer e descobrir qual é o valor desse ângulo, tá? Então, uma regrinha de 3 simples, a gente consegue solucionar esse problema. Dando continuidade, então, aqui,
Dentro dos nossos gráficos selecionados ou classificados como diagrama, nós vimos então barra, coluna, setor, né, linha. Agora nós vamos pôr uma categoria chamada estereogramas. O que são esses gráficos estereogramas? Normalmente, como foi dito anteriormente, eles são gráficos em 3 dimensões. Como ele representa volume, eles são usados na representação de tabelas de dupla entrada. Em alguns casos, esse tipo de gráfico ele é mais difícil até às vezes de ser interpretado, porque ele tem vamos dizer assim, uma precisão não muito bacana. Tá? Observe aí, ó, número de alunos faltosos na semana. Então eu tenho aqui meninos e meninas. Eu tenho a semana, um gráfico em 3D, é um estereograma, né? O número de alunos. Dá para a gente identificar, né, aqui cada um deles pela barra tal, mas como ele é um gráfico em 3D, às vezes, dependendo como ele não está informando aqui nenhum dos valores na frente, não fica muito bacana, às vezes dá uma precisão não muito correta. Tudo bem? Não é o caso desse gráfico que eu coloquei para vocês, mas pode acontecer. Tá? Então, o intuito é, primeiramente, termos contato com os tipos de gráficos, saber identificar esses tipos de gráficos e, principalmente depois, em cima dos gráficos que a gente entendeu, a gente conseguir aí realmente calcular ou resolver os problemas. Ok? Então, o nosso próximo aqui agora, dentro daquela classificação, são os pictogramas. Então, o que é um gráfico de pictogramas? São constituídos a partir de figuras representativas da intensidade do fenômeno. Ele é usado e ele tem uma vantagem de despertar a atenção. O jeito que ele é feito, ele tem uma forma mais atraente, mais sugestiva, ele tem alguns símbolos que são autoexplicativos, né? E aí o que acontece? Olha só, isso é um tipo de gráfico chamado pictograma. O que representa isso? A evolução da frota nacional de carros nesse período, e aí observe que ele tem um desenho, toda uma estrutura, e ele chama a atenção, né, para você, principalmente pela forma de figura mesmo, né? Então ele tem essa representatividade mais atraente. Olha lá, eu quero falar sobre, por exemplo, os métodos mais eficientes para deixar de fumar, segundo 30 mil pessoas aí entrevistadas no Canadá. Observe que é um gráfico que tem uma representação, né, que a gente olha aí, parece ser de uma barra, né? Porém, colocou lá o cigarro, e aí essa informação aqui, ela é mais assim chamativa. Então, às vezes você, passando os olhos, você olha para esse gráfico e fala, poxa, peraí, o que é isso aqui? E aí você presta atenção nele e normalmente é mais por esse motivo, né, de ser mais atraente. Olha lá, um outro aqui, eu tenho número de visitantes, por exemplo, relativos aí à diminuição de profissionais do Móvel Sul, por exemplo. Tá? Então eu tenho aí uma feira, né? E aí estava mostrando a quantidade de pessoas, de participantes, e que vem caindo aí ao longo do período. Dentro da nossa característica aí de classificação dos tipos de gráfico, nós temos agora os cartogramas. Eles são ilustrações que são relativas a cartas geográficas ou mapas. Né? O objetivo dele é figurar dados estatísticos diretamente relacionados com essas áreas geográficas ou políticas. Então, eu tenho uma tabela aqui que fala sobre a população da região sul do Brasil, no período de 90, né? Aparece cada estado aqui, a população, a área e a densidade. Essa informação da tabela eu vou mostrar através de um gráfico chamado cartograma. Então, eu apresento para você a região, então está lá a região sul, estimo aí cada bolinha, né, cada tracinho, cada bolinha dessa aqui com 400 mil habitantes, e em função dessas bolinhas que estão aqui, elas seriam a representatividade aqui referente à população. Uma outra forma também é a gente trabalhar aí com cores e desenhos, né? E aí eu apresento para você que cada uma dessas cores tem aí a sua legenda e dá para a gente trabalhar o conceito. Então, esse gráfico, ele vem substituindo aí normalmente essa tabela e por representar mapas cartográficos, então ele tem essa, vamos dizer assim, essa característica onde a gente pode classificá-lo como sendo um cartograma. Esse gráfico agora, o histograma, ele é bem legal e ele é, eu acho que assim, bem importante aqui para o nosso assunto anterior, quando a gente falou aí da
tabelas vinculadas à distribuição de frequência. Frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta acumulada, relativa acumulada. Não sei se vocês tenho certeza que lembram, mas se por acaso não lembrar, volta lá na nossa aula anterior e dá uma olhada. Então, o que é esse histograma? Normalmente ele é usado para essa distribuição de frequência, tá? Então ele é formado por um conjunto de retângulos justapostos, ou seja, um grudado com o outro, não há espaço, cujas bases se localizam sobre o eixo horizontal, de tal modo que seus pontos médios coincidam com os pontos médios do intervalo de classe. A área de um histograma é proporcional à soma das frequências simples ou das frequências absolutas. Então, nós temos aqui um exemplo, né? A altura em centímetros de 160 alunos do curso de administração dessa faculdade. Observe que ele tem aí um início, então ele tem um intervalo que começaria em 150 na altura, né? O 150 aqui centímetros, né? Porque ele fala lá da quantidade. Aqui é a quantidade de pessoas, que é o FI. E aí ele começa no 150 e terminaria no 158. Mas como ele é um intervalo aberto, o 158 não entra na primeira. Aí ele passa a fazer parte da segunda, né, do segundo intervalo. E aí vai, 163 é o início do terceiro e assim por diante. Os informativos que nós temos aqui seria 18 pessoas, né, que estariam no intervalo de 150 a 158. 25 pessoas, a mesma coisa. Então, isso aqui é um histograma. Aí você fala, mas espera aí, o histograma não é um gráfico de colunas? Não. O gráfico de colunas a gente representa por colunas com todas o mesmo tamanho, mas normalmente a gente deixa um espaço. A ideia aqui é não deixar espaço, por quê? Porque existe uma lógica de um intervalo que é sequencial, entendeu? Então começa no 1,50, 1,58 já é o próximo, aí vai até 1,60, 1,66, né? Deu 1,66 é o próximo, e isso vai me dando essa sequência de intervalos. Então um grudadinho no outro, ou justaposto, essa é a ideia de ser um histograma. Na sequência, como a gente tem um histograma, no gráfico do histograma, eu consigo desenhar um outro gráfico chamado polígono de frequência. O que é esse polígono de frequência? Ele é um gráfico em linha, sendo as frequências marcadas sobre esses valores perpendiculares ao eixo horizontal, elas são levantadas pelos pontos médios dos intervalos de classe. Geralmente, né, você consegue obter esse polígono iniciando lá no nosso eixo X, frequentando, correndo todos os pontos médios do gráfico e finalizando novamente no eixo X. Tá? Então nós devemos sempre completar a figura ligando o extremo da linha obtida dos pontos médios, anterior à primeira e depois à posterior da última. Então como que ficaria isso? Observe, nós tínhamos aqui ó, essa linha tracejada, é o nosso gráfico anterior ali, que era o gráfico relativo aí à altura, que é o histograma. Então, no ponto médio, ou seja, entre os 150 e os 158, eu teria aqui o ponto médio, que seria o 154. E assim por diante. Então, o ponto médio de cada um dos intervalos, nós vamos marcar aqui uma bolinha nele, tá? E a gente ia traçar, então, cada um desses pontos médios. Porém, não vira um polígono, porque o polígono precisa ter começo e fim e ser fechado. Então, o que a gente faz? Em cima do que a gente tem aqui do primeiro histograma, né, do primeiro intervalo, nós traçamos, iniciando aqui no ponto médio anterior. É como se existisse anteriormente aqui uma categoria que não tem, estaria aqui no anterior. Que valor é esse? Bom, se aqui é 154, então 154, eu pego, ando para trás, viro 150, ando para trás, então eu teria o 146, tá? E a mesma coisa aqui. Eu acabei no último, estou no 194, então eu vou para o 198 e ando mais 4, 202 e fecho. Então isso aqui fecha o que a gente chama de um polígono de frequência. Beleza? E aí, nós temos também um outro gráfico chamado de ogiva, alguns falam ogiva de Gauss, né? É um gráfico de frequência de uma distribuição cumulativa. Mais adiante a gente vai aprender aí a trabalhar média, moda, mediana, e lá eu vou voltar a falar um pouquinho desse gráfico aqui de ogiva, e ele nos auxilia aí ao cálculo, por exemplo, da mediana de dados com intervalos aí, dados intervalares, né? Uma tabela intervalar. Mas, a princípio aqui agora, para a gente aqui nessa aula, que a gente está só conhecendo aí os tipos de gráfico, então o que seria essa ogiva?
eu vou fazer uma distribuição cumulativa, né? Então, olha lá, eu comecei aqui o meu histograma, então estava lá no intervalo de 150, 158, eu vou para o extremo, cada um dele aqui, como se eu estivesse acumulando, né? Eu tenho 18, 18 eu somei com o 43, daí eu vou somar, então eu estou meio que dando a ideia de acumular, né? Então, na ordem que eu estou fazendo a ordem crescente ou fazendo o contrário, na ordem decrescente. Então, aqui vai dar a ideia aí da frequência acumulada, né, absoluta. E aí ela vai nos auxiliar futuramente a resolver aí o problema de encontrar um valor chamado mediana de um rol, né, de dados estatísticos. Tudo bem? Mas esse é o conceito aí da ogiva. Voltando um pouquinho lá na questão do gráfico de barra, lembra que eu falei que a aula nossa ela não seria vinculada aí a ensinar a montar gráficos, ou então a nós montarmos um gráfico no Excel, não é isso. Mas é importante saber, pelo menos, como que se constrói um gráfico, né? Eu acho que isso é muito importante, o conhecimento é válido, nós não vamos montar nenhum gráfico lá na prova, né, no concurso, mas saber a construção, saber a identificação e principalmente a resolução aí por parte dos exercícios, isso aqui acho que é muito importante para nós, tá? Então, para que a gente possa construir um gráfico de barra, quais são as etapas que nós temos? Primeiro, a gente vai apresentar aí as categorias no eixo horizontal, tá? As frequências, ou seja, nós temos as categorias, aqueles dados que nós estamos analisando, e aqui no eixo vertical nós temos as frequências. Pode ser uma frequência absoluta ou uma frequência relativa. O comprimento da barra representa a frequência. Então, são 10 pessoas, então eu vou subir a minha barra até o 10 aqui. São 18 pessoas, eu vou subir a minha barra até, né? Então pode ser uma barra tanto vinculada à coluna, quanto uma barra vinculada à ideia de vertical. Então quando a gente fala em barra aqui, pode-se pensar em barra ou coluna. Os dois têm o mesmo conceito, beleza? E todas as barras, todas as colunas, elas devem ter a mesma largura. Isso é uma característica para se fazer uma construção de um gráfico de barra. Hoje em dia não se precisa pensar nisso, por quê? Jogou no Excel lá, pediu para inserir um gráfico, ele só pede onde está a tabela e ele fala qual gráfico que você quer. Vem ali, lindo, maravilhoso, em 2D, em 3D. Então, isso aqui é só mais para a época antiga, né? Onde ainda não tínhamos essa tecnologia toda, mas é importante saber de onde vem essa ideia da construção, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês um passo a passo de como faria essa construção, né? Então nós temos aí uma pesquisa que foi feita com moradores de uma região e a opinião quanto ao transporte público. Então eu montei uma tabela lá onde pessoas que disseram que o transporte era bom ou ótimo seriam 270 pessoas e que teria uma frequência relativa, ou seja, se eu pegar 270 e dividir no total aqui das 2.000 pessoas que foram entrevistadas, isso aqui daria 0,13, né, ou 0,135, e seria 13,5%, se eu multiplicar por 100. Então montamos essa tabela, beleza? Tá. Com base nessa tabela, agora eu vou montar um gráfico de barra. Observe que a tabela está aqui. Lá no Excel, eu seleciono, então, a informação que eu quero apresentar. Esse primeiro gráfico aqui, eu estou apresentando as minhas respostas em função da quantidade absoluta. Então, quantas pessoas disseram aqui, bom, quantas pessoas disseram regular, quantas pessoas. Então, esse primeiro gráfico aqui é a opinião em função da quantidade absoluta. Já o segundo gráfico aqui, eu estou apresentando também a mesma informação, só que com relação à frequência relativa. Isso vai percentual lá, 13,5%, 41%, 39,5%. Então, essas informações aqui estão na sua forma percentual e aqui a informação, que é a mesma, está na sua forma absoluta. É uma questão de gosto, né? A apresentação do rótulo poderia também estar aqui, não há problema nenhum, né? O fato de estar aqui em percentual, aqui poderia já estar apresentando aquele 270, 820, sem nenhum problema, mas é a forma, né, que nós dizemos que nós construímos o gráfico de barra em função disso, tá? Então, tendo a tabela, a gente marca e faz a composição. Esse gráfico também poderia ter sido construído em 3D. Então, é a mesma informação, né, onde eu posso construir em 3D, e também posso fazer a construção dele com a base aqui
na vertical, né? Então, todos esses gráficos que foram mostrados para vocês está vinculado àquela tabelinha, né, da opinião das pessoas e, em função disso, eu tenho aqui a forma de representação desses gráficos. Tá ok? Gráfico de setor. Então, como que é a construção de um gráfico de setor, né? Primeiro, nós temos uma circunferência e ela vai me representar o todo. Então, nós temos aí o todo. Esse todo pode ser percentual ou pode ser absoluto. Vamos supor que o meu todo é 20 pessoas. Então, 20 pessoas corresponde a 100%. Né? 20 pessoas corresponde a um ângulo de 360 graus. Então, isso é sempre bom ter em mente, porque com essa informação é que a gente vai conseguir depois fazer o cálculo, por exemplo, do ângulo central, para eu descobrir como que seria aí o desenho, né, ou a formação do meu gráfico de pizza, né, o meu gráfico de setores. Cada fatia corresponde a uma parte do todo. O ângulo de cada setor é proporcional a respostas, sempre multiplicado pelo ângulo de 360. Então, regrinha de 3 bem simples. Então, veja bem um exemplo. Ó. Nós vamos fazer aqui a distribuição dos trabalhadores domésticos com e sem registro em carteira. Então, trabalhadores sem registro, eu tenho essa quantidade absoluta e tenho aqui a quantidade percentual. Normalmente, no gráfico de setores, é mais interessante o percentual, mas nenhum problema que eu apresente esse gráfico também com a sua frequência absoluta, tá? E aí o que acontece? Com base naquela informação, eu tenho essa forma de representar. Então o que acontece? Olha lá, o meu gráfico, ele fica setorizado, né? É fácil entender que sem registro aqui, ó, é a grande maioria, porque é 63%. Com registro apenas 36%, quase 37%, tá? E uma outra forma de apresentar, e aí fica um pouco mais, até mais bonito, é você trabalhar o 3D. Então esse 3D aqui, ele vai demonstrar, ou vai mostrar para você uma maneira um pouco mais vistosa, né? Então o gráfico de pizza, ou o gráfico de setores, tem essa função de você bater o olho e já enxergar a informação passada ao leitor, ao analista, de forma mais rápida, né? Então você bate o olho e fala, opa, sem registro aqui está bem maior, né? E aí você tira as suas conclusões para poder fazer as suas análises aí da sequência, ok? Nós temos também aqui o gráfico de colunas, que é um gráfico de colunas empilhadas, né? Uma sobre a outra. A gente deve sempre usar para comparar grupos que são subdivididos na mesma categoria. Cada grupo é representado por um retângulo, né, com subdivisões que simbolizam essas categorias. Então, vou pegar um exemplo aqui. A distribuição segundo a faixa etária de usuários de produtos eletrônicos no momento da compra, segundo a base de decisão. Então, nós temos aqui a faixa etária das pessoas, a decisão que ele tomou, né, de opinião de amigos ou de informação da imprensa. Com base nesses dados, observe que eu tenho uma faixa etária e eu tenho duas informações. Então, veja bem que na hora de apresentar o gráfico aqui, eu estou fazendo uma coluna, colocando sobre outra coluna, empilhando. Para quê? Para que você tenha um comparativo. Olha lá, opinião de amigos, 60%. Opinião da imprensa, 40%. Observe que o total me gera aqui 100%, mas você consegue ver que a opinião de amigos, aqui nesse gráfico, é maior do que esse. Então, esse empilhado aí, ele dá essa proporcionalidade e você consegue rapidamente tirar as suas conclusões. Dentro de cada faixa etária, quem é que está tendo, vamos dizer assim, maior influência, no caso aqui, na compra de aparelhos eletrônicos, né? Também dizendo, isso aqui é mais a critério da gente ter um informativo para conhecimento dos tipos de gráficos, tá? Principalmente na hora da nossa resolução final aí dos exercícios. Nós temos aqui o diagrama de Pareto, né, que são barras ordenadas, normalmente das mais altas para as mais baixas. Ele é feito com base nas frequências e ele estabelece prioridades, tá? Um exemplo desse tipo de gráfico, chamado diagrama de Pareto, eu tenho aqui, ó, principais demandas da população de um serviço de atendimento eletrônico na prefeitura, por exemplo, durante um mês. Então nós temos lá demanda, né? Observe, a demanda está aqui, ó, poda de árvores, recapeamento, né? Descartes, varrição de rua,
leitura do psil, tal. Frequência, ela está toda fora de ordem. Observe que quando eu vou fazer o diagrama de Pareto, ele ordena para mim da frequência estabelecida como mais alta para mais baixa. Então, esse diagrama de Pareto, ele já faz isso, tá? Observe que o gráfico da minha tabela está toda desorganizada, entre aspas, né? Ela está fora dessa sequência aí de maior para o menor, mas o gráfico fazendo a leitura, o próprio diagrama de Pareto, ele já vem aqui e ajusta fazendo essa exposição do gráfico nesse formato. E aí, olha lá, a poda de aves, o descarte, ele já vai colocando na ordem, isso facilita bastante para a gente, tá? O nome desse gráfico é esse tal de diagrama de Pareto. É muito pouco divulgado assim na mídia em geral, mas quando você bater o olho e ver uma situação dessa, você já lembra e fala, é o de Pareto, aí é o diagrama, então show de bola, tá bom? Lembrando que nós estamos sempre analisando os gráficos e pensando aqui sua classificação. Mas o mais importante não é saber só a classificação, e sim como a gente vai utilizar das informações do gráfico para resolver os nossos problemas. Legal? Voltando ao histograma, né, que é importante saber como que monta esse, né, e para que serve, né? Ele é utilizado, como a gente disse, na distribuição de frequências e ele é muito utilizado quando a gente tem os dados na forma contínua, ou seja, intervalar, e quando eu tenho uma quantidade de amostra muito grande, tá? Cada barra representa uma classe ou um grupo de unidades. Informação. Então nós temos lá a altura das funcionárias de uma empresa. Observe que eu tenho lá de 0 até 1,60, ou seja, até 1,60, o primeiro intervalo. Depois eu vou de 1,61 a 1,65, 1,66 a 1,70 e assim sucessivamente, tá? Tenho a minha frequência aqui. Como é que eu vou apresentar esses dados? Então, o histograma diz para você lá, comece lá no 0, vá até o intervalo, desse intervalo dê sequência ao próximo, desse dê sequência ao próximo, desse dê sequência ao próximo. Então, o histograma é isso, é como se fosse um gráfico de colunas, a gente já viu, né? Só que ele é um grudadinho com o outro aí, dando a ideia de uma sequência intervalar, tá? Então, eu tenho a minha tabela, em cima da tabela eu consigo representar. Lembrando que se eu pegar o ponto médio de cada um desses intervalos aqui e ligá-los, a gente forma o nosso polígono de frequência, tá? Então, ô Ledu, e aí, o que é o polígono de frequência mesmo? É um gráfico em linha, com as frequências marcadas sobre as perpendiculares à horizontal, levantadas no ponto médio do intervalo de classe. É uma linha poligonal fechada que une e é traçada no ponto médio. Sua construção é feita sempre acompanhado do histograma. Então, temos aqui um histograma e temos aqui o nosso gráfico do polígono de frequência. Observe que ele está pegando o ponto médio de cada um desses caras aqui e aí eu ligo sempre iniciando lá do 0. Então, olha lá, ele pegou o ponto médio aqui, pegou o ponto médio aqui, o ponto médio aqui, o ponto médio de cada intervalo e fecha no ponto médio do intervalo que seria o próximo, né? O que começaria todo o processo. Tudo bem? E aí nós chegamos agora à parte, acho que mais legal da aula, que é a resolução mesmo de exercícios aí, né? Como eu disse, o objetivo dessa aula não era a construção de gráfico, né? Não é ensinar ninguém a construir gráfico, e muito menos a parte do Excel. Mas principalmente, sim, a partir das informações que nós conhecemos dos gráficos, o que a gente pode fazer para resolver os problemas. Então vamos começar com uma questão que diz assim, ó, o Instituto de Pesquisa ele fez por telefone, né, utilizando aí 1.500 pessoas como sua amostra, todas com mais de 30 anos, moradoras de 5 capitais, a seguinte pergunta: como o senhor ou a senhora descreve o seu estado de saúde no momento? O gráfico a seguir vai representar o resultado dessa pesquisa e eu quero saber quantas das pessoas responderam que tinham uma saúde excelente, tá? Então temos as alternativas aqui. Primeira pergunta, que tipo de gráfico é esse? Aí você vai responder, um gráfico de setor. Gráfico de pizza? Não, de setor, tá? A gente fala o gráfico de pizza usualmente, mas ele é um gráfico de setor. Como que ele está representado? Então temos lá, estado de saúde, está demonstrando para a gente aqui percentualmente cada informação, cada setor. Aqui embaixo nós temos aí
quais são as cores e aqui se representa. Então nós temos aí excelente, bom, razoável, ruim. Olhando no gráfico, antes de responder a pergunta, qual deles é o maior? É esse cara aqui que representa o bom. Então 40% dos entrevistados disseram que é bom, né? Como eu estou procurando quem está dizendo saúde excelente, aqui, ó, excelente é essa cor, que representa 20%. 20% de quem? Dos nossos 1.005. Então, nós temos que calcular quanto que é 20% desse 1.005 para que a gente ache a nossa resposta aqui, tudo bem? E como é que a gente calcula isso? Se o excelente corresponde a 20%, então 1.005 eu vou multiplicar por 20 sobre 100, ou por 0,2. Fazendo essa multiplicação, eu vou dizer que 201 pessoas escolheram ou disseram estar com a sua saúde no formato aí, show de bola, excelente. Tudo bem? Lembrando que depois você pode voltar, né, com mais calma em cada um dos gráficos, analisar cada um deles. A vantagem da videoaula é que você pode ir e voltar várias vezes e aí fazendo suas anotações sobre a característica de cada um deles e que hora que é bom utilizar um, que hora que é bom utilizar o outro e principalmente saber quais informações e de que forma eu posso pegar essas informações para resolver problemas. Fechado? Continuando aqui, nós temos um outro gráfico que diz que é apresentado o resultado de uma pesquisa realizada pelo Clube Azul. Os sócios do clube foram entrevistados e indicaram entre 3 opções de atividade aquela que preferiam realizar no clube. E aí ele falava assim, sabendo que nós fizemos uma entrevista com 400 sócios, desses 400 sócios, quanto preferem a natação? E aí o gráfico está aqui, ó. A atividade preferida. Observe que ele é um gráfico relacionado a uma separação entre um e outro. Existe aqui um formato aqui de uma barra, então isso aqui é um gráfico no formato de barra. O que nós temos aqui? As atividades, nadar, jogar futebol e tênis. E observe que aqui, nessa escala, está sendo representado no formato percentual, tá? Porém, como ficaria difícil a gente descobrir o 38, 47 aqui, então ele representou para a gente esse gráfico colocando já o seu percentual, ou seja, o rótulo em cada uma das barras aqui, para facilitar a nossa vida. E aí vem a análise. Quantas pessoas no total? Nós temos 400. Eu quero saber quem prefere natação. Prefere natação 47%. De quem? Dos 400. Então, nós só temos que fazer essa continha. 100% é 400, então 47% é x. Só temos que multiplicar o 47% vezes 400. Lembrando que sempre 47 sobre 100, né? A gente não usa o percentual, então a gente tira aqui para poder sumir o símbolo. Fazendo essa multiplicação, isso aqui dá 188. Ou seja, são 188 sócios aí que fazem, né, ou que gostam mais aí da natação. Legal? Então veja que não é muito complicado, né? São questões aqui e a princípio você pode até dizer, poxa, uma questão fácil. Pode parecer fácil, mas tem muita gente que não sabe analisar o gráfico. Tem muita gente que tem dificuldade aqui em entender que informação está sendo dada e que informação eu preciso retirar para calcular. Se você observar bem, 38% e 15% desses 400 também tem lá as alternativas na resposta. E se a pessoa não souber bem o que ele está procurando, ele acaba aí se perdendo na questão e acaba, infelizmente, errando. Bom, mas não é o nosso caso. Por quê? Porque você é o the best of the best, não é? Vem comigo, vamos continuar aqui. E aí a nossa próxima questão agora fala assim, ó. Na agência de turismo nova, pesquisou-se a preferência do meio de transporte para uma viagem turística. Determine a medida aproximada do ângulo central do setor correspondente à porcentagem do transporte rodoviário. Ledu, como faço isso? Ele deu um gráfico de setor. Perfeito. Colocou lá percentual. Então, 63% rodoviário, 13% ferroviário, 24% aéreo. Olha a pergunta que ele fez. Determine a medida aproximada do ângulo que corresponde aí ao setor rodoviário. E que ângulo é esse? O ângulo central. Então, na verdade, o que ele quer descobrir
Aqui, ó, o meu rodoviário está aqui. Ele quer saber quanto vale esse ângulo aqui, ó. E o legal é que, veja bem, ó, esse ângulo, até por uma questão lógica, mesmo que você não soubesse fazer essa questão na hora da prova, mas presta atenção que bacana. As alternativas aqui, eu tenho ângulos superiores a 200%, 200 graus, desculpa, e tenho ângulos inferiores a isso. Se isso aqui fosse uma reta, seria 180 graus, concorda? Metade da circunferência. Como está maior que 180, então essas alternativas B, C e E, você já pode descartar. Tudo bem? Ficaria 227 graus ou 256 graus. Se você não soubesse, o que você teria que fazer? Chutar. Só que o seu chute agora ficou bem mais reduzido, virou a 50%, então você tem chance de acertar ou errar. Anteriormente, com as 5 questões, você tinha só 20% de chance, agora você tem aí uma chance bem ampliada. Legal? Mas, isso que eu falei, é se na hora, na prova lá, der um branco, sei lá o quê, a gente pensa nisso. Mas você não pensa nisso, porque você é o cara, você estuda, você tem o conhecimento. E aí o que você vai fazer? Regrinha de 3. 100% equivale ao ângulo de 360 graus. Então, 63% vai valer X. Regrinha de 3, vamos multiplicar em cruz. 63 vezes o 360, 100 vezes X. Como eu quero achar o X, o 100zão aqui vem dividindo. Ou seja, vamos multiplicar 63% de 360 graus. Fazendo essa conta, isso vai dar 226,8. Como ele pediu, determine a medida aproximada, o mais próximo aqui, entre 227 e 256, é o 227. E aí, questãozinha no bolso. Manda a próxima que eu já estou dentro. Lembrando sempre que no dia lá da prova, camiseta, essa vaga é minha. Se vira com a sua, não é? E já vai olhando aí para o restante dos candidatos do tipo, não sei o que você está fazendo aqui, meu irmão. Essa vaga aqui é minha. Não é verdade? PCDF, estou dentro. Tá bom? Então, bacana, tudo bem até aqui? Vamos dar continuidade a mais uma questão. E essa questão aqui agora ela vai ser bem bacana porque ela vai exigir de você um pensar aqui um pouquinho mais detalhado. Observe que nós temos aí então o seguinte, ó, um instituto de pesquisa chamado Realidade fez aí uma pesquisa onde ele vê o crescimento do número de funcionários de algumas empresas. O instituto divulga esse crescimento levando em consideração sempre o ano anterior. Se a empresa Arara ficou com 1.339 funcionários em 2005, quantos funcionários ele tinha em 2003? Olha o gráfico. Então, Ledu, olha que coisa maluca. Que gráfico é esse, né? Então, ele é um gráfico de barra, com dupla informação. Por que dupla informação? Nós estamos trabalhando aí 2 anos. Ele está informando para a gente o crescimento dos funcionários em 2005, um azul. Está formando para a gente o crescimento dos funcionários em 2004, em laranja, certo? Aqui, no meu eixo vertical, tem o nome das empresas, né? E ele disse que lá no ano, né, se a empresa da Arara ficou com 1.339 funcionários no ano de 2005, ele está pedindo para a gente voltar e descobrir lá em 2003 qual foi o valor referente a esse período. Então, primeira coisa, a gente tem aqui uma informação em percentual, precisamos identificar qual é a empresa que nós queremos. Opa, a empresa que a gente quer está aqui, ó, Arara. O que aconteceu no ano de 2004? Teve 4% de aumento. E o que aconteceu no ano de 2005? Diminuiu, teve um crescimento um pouquinho menor, foi 3%. Legal? Eu sei que aqui, nesse ano de 2005, a quantidade de funcionários que ele tinha, que ele estava com ela ali, né? Ou que ele está com ela, imaginamos que a gente esteja no ano de 2005, são 1.339. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu vou voltar. Eu tenho que achar, então, quantos funcionários era em 2004, para daí eu voltar e achar a quantidade de funcionário relativa ao ano anterior. Uma informação importante está aqui no texto, ó. O Instituto divulga esse crescimento levando em consideração sempre o ano anterior.
Então, o que significa isso? Que 2003 tinha uma quantidade que eu não sei, vamos chamar de X. Então, houve um aumento de 4% em 2004. Então, ficou o meu X aumentado em 4%. Daí, dessa quantidade de 2004, teve um aumento de 3% e eu fui para 2005. Tudo bem? Então, só que eu tenho que fazer agora um comparativo para voltar. Porque a ideia é, qual é o percentual que eu tenho em 2005? Veja bem, não foi um aumento de 3%? Sim. Ele não aumentou 3% em relação a 2004? Sim. Então, na verdade, 1.339 não é o 100%. 1.339 corresponde ao 103%, ou seja, já o valor com o aumento. Então, para eu voltar um ano, para eu descobrir 2004, esse 2004 é que era o meu 100%. Entendeu a sacada? Então, aqui tem que tomar um cuidado. 1.339 é a quantidade já com o aumento de 3%. Então, 1.339 corresponde a 103%, porque é o valor inteiro de 2004, 100%, aumentado em 3%. Certo? Porque não é acumulativo, ele está só aumentando os 3%. De 2004 para 2005. Certo? De 2003 para 2005 tem um acumulado, mas lembre, nós estamos voltando devagar. Então, como nós estamos voltando, 1.339 corresponde a 103%, então o ano de 2004, que a gente chamou de Y aqui, vai corresponder a 100. Multiplicando isso aqui em cruz, nós descobrimos então que no ano de 2004, a quantidade de funcionário era de 1.300. Tem lógica isso? Tem. 1.300 aumenta 3%, chegamos em 1.339. Fechado? Seguindo a mesma linha de raciocínio, então agora esse 1.300 corresponde a quanto? A 104% em relação a 2003. Então agora o nosso 2003 vai ser o meu 100%. Tudo bem? Então é o meu X, é o que eu quero descobrir. 1.300, que foi o ano de 2004, a quantidade de funcionários, corresponde a um aumento aí de 4%, então 104%. Logo, 2003 vai ser 100%. Multiplicando isso aqui em cruz, nós matamos o nosso exercício. Isso significa que 1.250 funcionários era 2003. Edu, na hora da prova, eu não vou pensar desse jeito, vou estar aí meio cheio, com a cabeça cheia. Me ajuda. Dá uma outra dica para mim. Então, primeiro, como eu não sei resolver dessa forma, porque na hora da prova deu um branco, adrenalina 1000, o que você vai fazer? Vamos resolver todas aquelas que a gente sabe. É uma questão que não é difícil, mas nós vamos marcar uma bolinha nela e vamos embora. Vai embora. Fizemos tudo que tinha que fazer, voltamos nessa função. O que você vai fazer aqui agora? Lógico que vai ser muito mais trabalhoso, mas infelizmente é assim que funciona. Você não tem que fazer um aumento aqui, de 4% e depois aumentar de novo 3%? Então, na verdade, você está aumentando 1,04, 1,03. Se você fizer essa multiplicação de 1,4 vezes 1,03, você tem o aumento final, ou seja, você tem onde eu quero chegar. Então, se você pegar cada um desses valores aqui e multiplicar por 1,04 e na sequência multiplicar por 1,03, você tem um resultado já final. Quer ver só? Se você pegar aqui 1,04 e multiplicar por 1,03, é o mesmo que multiplicar por 1,0712. Então, se eu pegar cada um desses valores e já multiplicar por 1,7012, eu chegaria no 1.339. Legal? Tá. Agora vamos a algumas informações aqui antes de fazer conta. Se a quantidade de 2005 é 1.339, a quantidade de 2003 tem que ser menor. Então vamos eliminar o 1.339 e vamos eliminar o 1.412. Beleza? Método russo, método Chudovsky. Edu, você não falou para mim que eu podia multiplicar por 1,04 vezes 1,03, que você disse que deu aí 1,0712? Então não era mais fácil eu pegar o 1.339 e dividir por 1,7012? Sim. Putz, então matou. Então, em vez de fazer essa contaiada toda aqui, eu posso pegar 1.339 e dividir por 1,0712, que é
o valor que vai descontar, entre aspas, ou seja, eu vou estar fazendo o desconto, eu estou tirando os aumentos e vou chegar ao meu valor bruto. Então, se nós pegarmos a calculadora aqui, você pega lá 1.339, divide por 1.0712, olha o resultado, coisa linda, 1.250. Beleza? Então, isso é um outro método, que foi o passo a passo que eu fiz aqui, mas você pode fazer isso numa conta diretamente. Beleza? Próximo. Analisando a idade dos alunos, né, a Faculdade Planeta construiu um histograma e um polígono de frequência. Quantas pessoas estudam nessa faculdade? Então agora, questão bem bacana, porque ele apresenta para nós aí um histograma, né, que você deveria estar perguntando assim, Ledu, onde é que eu vou usar esse tal de histograma, esse tal de polígono de frequência? Está aí uma questão vinculada a isso. Tá? Quantas pessoas estudam nessa universidade? Então, como é que nós vamos descobrir isso? Vamos lá. Veja bem que o meu polígono de frequência aqui, ele está pegando sempre o ponto médio, né, de cada um deles, e a quantidade está vinculada aqui ao número de alunos. Ó. Aqui é a idade e aqui é a quantidade. Como eu quero total, eu quero acumular. Então, eu vou acumular. Entre 18 e 20 anos, quantas pessoas tem? 50. Entre 20 e 21, quantas pessoas eu tenho? 40. De 22 a 24, 60. Entre 24 e 26, na média, né, 25 anos, 30. E a mesma coisa que 10. Qual é a lógica? Vamos somar tudo. Olha lá, 50 mais 40 mais 60 mais 30 mais 10. Então vamos somar os picos aqui, ó. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Ignora o zero aqui, né? Porque aqui volta a zero. Então vamos somar o pico do nosso polígono de frequência. Esse cara, mais esse cara, mais esse cara, mais esse, mais esse. Pronto, 190. Aí, está resolvido um exercício vinculado aí à ideia de um histograma e de um polígono de frequência. Certo? Beleza? Então, galera, aqui a gente está finalizando aí a nossa aula vinculada a esse conceito de distribuição, né, de gráfico, modelos gráficos. É uma aula um pouco mais curta hoje, né, mas ela foi, acho que ela é de bastante valia. Revejam todos os conceitos, assista essa aula novamente, tá? Não se preocupe na construção do gráfico, vocês viram que a gente aqui, em nenhum dos momentos com relação às questões vinculadas a concurso, pediu para você montar gráfico, mas sim, você precisava ter o conhecimento de como se constrói um gráfico para resolver a questão. Então ali ficou bem claro, por exemplo, quando você foi trabalhar lá a questão do, né, qual o ângulo central de um gráfico do setor, polígono de frequência, quantidade, então saber ali cada um dos pontos, né, barra, coluna, como que eu faço a informação, então é mais nesse sentido, beleza? Então, valeu, muito obrigado aí novamente por você estar aí acreditando no nosso trabalho, porque eu acredito em você, eu acredito muito em você. Eu tenho certeza que você é o cara que vai estar lá no dia, né, depois do concurso lá, no dia do exame final, onde vier a convocação, tá lá a lista, o seu nome vai estar lá. Beleza? Eu tenho certeza disso. Forte abraço, Ledu e você, tudo a ver, e até a nossa próxima aula, e aí vai ser a quarta aula, onde a gente vai começar a entrar nos cálculos mesmo, medida de tendência central, tal, e aí vai começar a ficar bem mais legal nossas aulas. Não que a nossa aula não esteja legal, tá muito bacana, principalmente que você está aqui. Forte abraço e até breve.